Mas, Santiago, tem gente que mesmo assim acredita que na região deles não vai conseguir manter um alto faturamento porque os imóveis rurais são pequenos. Acredite, tem gente que pensa assim, mas independente disso, todo tamanho de imóvel rural vai precisar da regularização. E é da mesma regularização para todo o Brasil, tá? Para todo o Brasil. Não quer dizer que grandes áreas vão precisar de outros cadastros. Eu só faço uma observação para grandes áreas que você tem que ficar atento à produtividade do imóvel, né? As grandes áreas atenta bastante à produtividade do imóvel, porque se for produtiva, cai aí na questão da reforma agrária. E você que não é produtivo, meu amigo, quem não é produtivo, fique ligado, tá? Porque pessoal aí, na verdade, o próprio governo faz a reforma agrária, divide as terras que não são produtivas. Então, nessa vida aqui, você tem que ser produtivo, meu amigo, para tudo. Seja no seu imóvel, seja na sua vida, você tem que produzir, né? O imóvel rural também tem que produzir, tá? Então, as grandes propriedades têm que ficar mais atentas, porque o próprio governo fica de olho nas grandes propriedades para ver se elas estão produzindo, tá? Então, você aí tem que ficar atento a isso quando for fazer qualquer regularização de uma grande área, tá? Mas não muda nada. É o mesmo CCIR que você vai fazer para uma grande área e para uma pequena área, tá? E aí, Santiago, olha só, mesmo assim, eu ainda estou com a dúvida. Será mesmo que eu consigo faturar na regulação fundiária com pequenos imóveis rurais, minha região de pequenos imóveis rurais? Então, olha só, pessoal, eu vou contar um pouco do que ocorre com a gente aqui na GNS Engenharia, tá? E, na verdade, o que ocorre com a gente é um pouco do reflexo que vai ocorrer aí por parte do Brasil, né? Por parte do Brasil, quando se refere a tamanho de área para regularização. Olha só, existe, como eu disse, né? Existe esse conceito de pequeno imóvel, varia muito para cada estado, tá? Então, vocês têm que entender que um pequeno imóvel aqui na Bahia, né? Em algumas regiões aqui da Bahia, por exemplo, esse município de Pintadas que eu falei, é 60 hectares, o tamanho do módulo fiscal, né? Então, uma pequena propriedade vai até 240. 240 hectares em algumas regiões do Brasil, no sul, são grandes propriedades, né? E aqui ainda são pequenas propriedades. Varia muito, tá? Varia muito do tamanho de área que a gente pega serviço, tá? Então, a gente pega serviço para imóveis pequenos, de 4 hectares, para imóveis de 250 hectares e para imóveis de 1.000 hectares, tá? Para imóveis de 2.000 hectares. Então, a gente já mediu imóveis aqui de 2.000 hectares. Então, varia muito, já que a gente não trabalha com um município específico. Muitos de vocês têm ali uma região de abrangência, né? Porque vocês trabalham especificamente ali mais com aquela região. E é normal, né? A gente também trabalha quando os municípios mais próximos aqui de Salvador, a tendência é chegar mais serviço. Mas a gente faz serviço em qualquer lugar do estado, tá? Qualquer lugar do estado. E para isso, né, a gente tem que ficar atento justamente a todas essas questões de módulos, né? De módulos e pequenas propriedades, grandes propriedades e médias propriedades. Então, o que é que acontece com a gente? A gente passa diversas propostas de diversos valores diferentes, tá? De diversos valores diferentes. O que é que ocorre? Logicamente, para áreas maiores, o seu orçamento vai ser maior. Você vai fazer um orçamento maior, por quê? Porque você vai envolver mais horas no trabalho de sua equipe, várias diárias de campo, né? Por quê? Porque mesmo que o imóvel rural tenha poucos vértices, né, você vai ter que circular por todo ele, por todo aquele perímetro, se você for fazer toda a parte da medição. Então, você vai ter um trabalho maior para georreferenciar o imóvel. Do ponto de vista do cadastro ambiental rural, do ponto de vista do CCIR, do ITR, você não necessariamente vai mudar o seu procedimento, não vai mudar o seu procedimento, você vai pegar toda a documentação daquele imóvel e vai dar entrada. Logicamente que você tem que ficar atento àquela questão que eu falei da produtividade, né, e
colocar todas as informações daquele imóvel, normal, como qualquer imóvel rural. Então, as grandes propriedades, aí você tem que ver o que é grande propriedade na sua região, elas realmente têm um custo maior para fazer esse serviço, né? E aí, quando eu falo de grandes propriedades, quando eu falo de aumento de valor, eu me refiro principalmente a tamanho de área. Não é nem grandes propriedades, agora estou me referindo a tamanho de área. Áreas maiores, independente se é pequena ou grande ou média, né? É normal a gente cobrar um valor maior, tá? Um valor maior. E dito isso, a gente tem que ter uma experiência muito grande para a gente não errar no orçamento das grandes áreas, ok? E a experiência de orçamento a gente pega muito da prática. Então, já teve serviço que a gente já fez aqui de áreas grandes que deu prejuízo. A gente não orçou muito bem. Teve que voltar para campo, confrontou com a área da segunda norma, confrontou com a área da primeira norma, da CIGEF, confrontou com assentamento. Então, a tendência de você ter mais confrontantes com áreas maiores é maior. Então, envolve mais um trabalho seu também de confrontação e de responsabilidade, né? Então, o tamanho da área, não se é pequeno ou médio imóvel, o tamanho de área influencia, assim, no seu orçamento, tá? E, logicamente, que influencia no seu lucro, né? Influencia no seu lucro, porque você vai dar um preço ali, né? Vamos lá, você deu um preço ali de 50 mil para regularizar a área. Então, você vai ter aquele lucro ali que envolve aquele tamanho de área. Mas aquele tamanho de áreas grandes envolve um risco, né? Envolve um risco maior. Então, uma frase aqui que um amigo falou para mim: os grandes serviços podem quebrar a sua empresa. Pois é, pessoal. E fiquem com essa frase aí, tá? Os grandes serviços, podem ser os piores serviços, podem quebrar a sua empresa. Porque você pode pegar uma área de 10 mil hectares, né? E você, vou lucrar bastante, e você não orçar tão bem, ou você não se planejar tão bem, tá? E você pode ter prejuízo. Por isso que é importante você ter experiência e você também estar perto de uma comunidade que te ajude, né, para você orçar o seu serviço também, para não errar, tá? E é isso que a gente propõe aqui na comunidade do Combo Rural. Aí, Santiago, você está falando que tamanho de áreas maiores, né, são orçamentos maiores, né? Isso mesmo. E quando envolve pequeno imóveis rurais, que é a dúvida de muita gente, quando envolve pequeno imóveis rurais, o que é que muda? Quando a gente fala de pequenos imóveis rurais, pessoal, na verdade, tamanho de áreas menores, né? A gente consegue se planejar melhor, né? Então, eu sei que um imóvel rural de 100 hectares eu consigo fazer em um dia, geralmente, né? Um imóvel de 10 hectares em meio turno, né? Então, logicamente que vai depender da localização do imóvel, né? Mas a gente consegue se planejar melhor, então facilita esse planejamento, fica mais fácil você se planejar, e o risco fica menor. E o lucro também fica menor. O lucro, de certa forma, né, vai aliado ali com o seu risco, né? Quando você corre risco mais, você tende a ter mais lucros, né? Então, quando a gente fala de pequenos imóveis rurais, você consegue ter aquela noção, você consegue se planejar melhor, né? Você corre o risco menor e você consegue falar ali, não, esse imóvel rural aqui vai ser 5 mil reais para eu fazer a regularização. E aí você consegue se planejar, você consegue muitas vezes entregar mais rápido aquele serviço seu, porque normalmente tamanho de áreas menores vai envolver uma área menor, uma responsabilidade menor, possivelmente vai ter menos confrontantes do que o imóvel rural, um grande imóvel rural, né? Um imóvel rural com tamanho de área maior, que a tendência é ele ter mais confrontantes. Dito isso, em qualquer região, você tem que montar a sua metodologia, tá? Então, se sua região tem pequenos imóveis rurais, meu amigo, jogue duro que você vai ter um alto faturamento também, tá? Você vai ter serviços mais rápidos, né? Você
talvez tenha um valor menor de recebimento, mas vão ter serviços mais rápidos, que você vai entregar mais rápido, e você vai mantendo aquele faturamento ali. E muitas vezes, pequenos imóveis rurais, pessoal, vocês montam a sua carteira de clientes, porque eles vão ter serviços recorrentes, como CCIR, ITR, ADA, né? E QNI aí, né? Que no caso ele vai ter que estar vinculado, né? Então ele vai ter que fazer com você anualmente. E qualquer alteração, qualquer venda, né? Você vai ter mais clientes. Então, quando você tem mais clientes, né? Então, digamos assim, se você tem 20 clientes, R$5.000, né? Você fechou 20 clientes que teve um valor de R$100.000. E se você fechou uma grande propriedade aí, que você orçou em R$100.000 para fazer a regulação completa, e você está falando R$100.000, tem essa propriedade? Tem, meu amigo. Né? A tendência é você passar orçamento para grandes áreas também. E não quer dizer que todas as grandes áreas elas ainda não regularizaram, tá? Elas precisam sim de regularização. E vai chegar uma hora, você trabalhando com a regulação fundiária, que essas propriedades, esses clientes, eles vão te procurar. Não tem jeito, principalmente pelo seu posicionamento aí de gestor de imóvel rural, de resolver todos os cadastros que o imóvel rural precisa.